Olá, pessoal! Estamos de volta com o programa Aliança com Você e hoje com o quadro Eu Decido Ser Feliz. Olá, pastora! Ei, Carol! Bem? Ei, pessoal de casa, sejam bem-vindos a mais um quadro Eu Decido Ser Feliz, que são, Carol, reflexões semanais que nós podemos sim, independente de qualquer situação exterior, extrair a felicidade que está dentro de nós. E hoje eu vou começar lendo um testemunho de uma mulher super especial. Ela é lá de Campinas, em São Paulo, é a Thay. Ela é pediatra e ela quer contar o testemunho do que o Ministério Decido Ser Feliz tem feito na vida dela. E assim, eu vou contar pequenos trechos, porque o testemunho é grande, né, Thay? Olha, aproveitando o ensejo, quero te mandar um beijo, que Deus te abençoe muito, junto com toda essa mulherada aí de Campinas. Mas ela diz assim, Carol, sempre fui uma criança muito tímida e tentava me esconder para que as pessoas não me percebessem. Vim de uma família de pais separados e devido a um contexto meio turbulento na infância, nunca tive uma boa autoestima. Achava que a felicidade era para outras pessoas e não para mim, que eu não era bonita ou com qualidades suficientes. E aí ela conta, Carol, que ela passou uma vida inteira de mentira com relação à própria identidade dela. Ela me mandou um texto enorme que passou por crises emocionais terríveis, que sempre se sentiu assim à deriva da própria identidade, da própria vida. E conta ela pontua muitos casos aqui dessas situações, mas eu quero dizer aqui que ela, a partir do momento que decidiu ser feliz, decidiu se posicionar na identidade dela, ela começou a buscar recursos para isso e foi aí que ela encontrou o Ministério Eu Decido Ser Feliz através dos devocionais no YouTube. E ela reuniu como um pequeno grupo de irmãs, começaram a assistir esses devocionais e hoje ela conta que a autoestima dela tá florescida e que realmente ela conseguiu se descobrir e que a cada vídeo, que a cada programa que ela assiste, ela é renovada e que Deus tem feito uma obra muito linda com as mulheres de Campinas. E eu mando um beijo para vocês e continuem assistindo os devocionais, continuem assistindo o programa Aliança com Você, tem muitas surpresas aí. Eu acredito que Deus vai continuar fazendo essa obra. Então, assim, eu me sinto muito grata, Carol, a Deus por esses testemunhos. Assim, o nosso tempo é curto, não dá para ler o testemunho todo. Mas, assim, eu vejo que muitas pessoas têm descoberto a sua identidade através dessas ministrações, desses devocionais. E para mim é uma honra estar aqui com você. Para mim é uma honra estar com você, Carol, com toda essa equipe maravilhosa da ETV, com você aí de casa. Continue nos acompanhando, mandando seu testemunho. Você pode mandar seu testemunho para o brunol7@hotmail.com. Você pode me encontrar nas redes sociais aí, como Bruno Oliveira, ou então Eu Decido Ser Feliz no Instagram, no Facebook e o canal do YouTube Eu Decido Ser Feliz. Então vai me acompanhando aí, em breve eu vou lançar mais um devocional sobre decisões de uma mulher vitoriosa. Já eu vou começar a publicar e eu vou soltar aqui no programa, tá bom, Carol? Ótimo! Olha, continuando a falar de identidade, eu quero falar hoje de alguns textos na Bíblia que são similares, apesar de serem textos diferentes. Um é o Salmo 139 e o outro é Gálatas 4. Esses dois textos falam sobre dois tipos de formação. Salmo 139 relaciona muito da formação uterina de um ser humano, em que Deus, na sua onisciência, na sua onipresença, acompanha toda essa formação. O autor do Salmo diz que lá no oculto, enquanto estava sendo formado, os olhos de Deus estavam ali contemplando toda aquela formação. E no versículo 17, o salmista diz, e eu sou muito romântica, como qualquer mulher, ele fala assim: quão preciosos são os teus pensamentos para mim, ó Deus, e como é grande a soma deles. Se eu pudesse os contar, eu os contaria, sem jamais chegar ao fim. E também diz que todos os nossos dias foram escritos e determinados, sem que nenhum deles ainda havia. Então, esse salmo relaciona muito com a formação do ser humano, com a onipresença de Deus durante todo aquele acompanhamento e também com o propósito e a proposta de Deus na vida de cada ser humano. E lá em Gálatas 4,
Começa a falar de um outro tipo de formação, da formação do nosso propósito. Lá fala assim, que se o herdeiro, ele for menino, ele nada difere do escravo, ainda que seja senhor de tudo. E termina com Paulo dizendo assim, olha, eu sofro dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Eu imagino um homem falando, declarando uma expressão dessa, Carol. Verdade. Senti dor de parto. Paulo foi assim, muito incisivo na sua declaração. Mas enfim, Paulo, como um apóstolo daquele povo, como um pastor, ele sentia dores para que Cristo fosse formado. E esse Cristo formado em nós é a nossa própria identidade, é o propósito de Deus nas nossas vidas. E baseado nesses dois textos, Carol, eu fiquei pensando assim, o que Deus usa para nos formar? Como é que é essa formação? Uma vez que eu já fui formado no ventre da minha mãe, que Deus já liberou uma palavra na minha vida, como é que é essa formação no dia a dia? Eu acredito, Carol, e você aí de casa também, que Deus, Ele a todo momento está nos formando. Eu acredito que cada um carrega uma mensagem. Deus, Carol, quando te fez, Ele te fez para carregar uma mensagem que só você tem. E você que está em casa também carrega uma mensagem. E a todo momento nós passamos por processos. A todo momento nós, igual o pastor que falou outrora aqui, antes de mim, ele disse de situações que aconteceram na vida dele, que cooperaram para a formação dele. Sim. Cooperaram para que essa mensagem fosse colocada para fora. E você estando aqui hoje, Carol, com esse programa, é a resposta de Deus para um clamor da terra. Porque todas as vezes que a terra clamou, Deus levantou homens, Deus levantou mulheres com uma mensagem específica para um tempo. E é para um tempo como esse que nós estamos aqui. Amém. Assim como Mordecai falou com Esther, a sua filha adotiva, falou assim, olha, será que não é para um tempo como esse que você está aí no palácio? Ou seja, é para um tempo como esse que nós vamos liberar a nossa mensagem. Mas antes disso, Deus vai nos formar. E eu, olhando na Bíblia, pesquisando, pedindo o Espírito Santo de Deus para me mostrar, para que eu pudesse trazer algo para vocês hoje, eu pude chegar a alguns entendimentos. Em primeiro lugar, eu acredito, Carol, que o que Deus usa para nos formar é aquilo que nos falta, é aquilo que nos faltou. E aí, quando eu falo isso, as pessoas fica assim, ai meu Deus, ui. Porque na maioria das vezes a gente acredita que aquilo que agrega, que aquilo que soma, aquilo que traz, é aquilo que contribui para nosso crescimento. Nós, às vezes, temos a tendência de não acreditar que as nossas perdas, que as nossas faltas, doença, problema, está contribuindo para a formação de Deus. E é justamente o contrário, aquilo que nos falta, que nos faltou também, gente aí de casa, também contribui para a proposta, para o propósito de Deus, para que essa mensagem seja colocada à luz, para que nós sejamos formados. Nós vamos ver Esther, eu falei sobre isso no devocional de semana passada. Se você não está acompanhando, acompanhe toda terça-feira conosco aqui, o devocional Decide Ser Feliz. Eu falei sobre justamente isso, sobre Esther, que o que colocou essa menina no palácio não foi aquele banho de óleo que ela tomou durante 6 meses na Mia, 6 meses com esse pessoal, ficou lá no spa, porque quando a gente vai em congresso de mulheres, sabe, Carol, e o pessoal vai falar sobre Esther, fala, porque ela se banhou, vai tomar banho de óleo e não sei o que, papapá. Beleza, isso foi bom, não foi, Carol? Foi positivo. Sim, mas não foi só isso, minha gente. Tem mais coisa. O que fez aquela mulher entrar no palácio foi justamente porque ela era uma exilada, uma estrangeira, uma órfã, justamente porque ela tinha um histórico. Porque se ela fosse uma judia normal, uma judia comum, ela não ia querer casar com um homem ímpio, não. Ela ia viver sua vidinha normal, de gente normal, com sua família normal, com filhos criados na casa do Senhor, bonitinho. Mas por causa dessas ausências, dessas perdas, daquilo que faltou para ela, é que ela foi impulsionada para estar no palácio. E lá no palácio ela pôde exercer a sua mensagem, exercer o seu propósito, liberar aquilo que Deus colocou na vida dela. Então eu quero te encorajar, você que está em casa, que escutou o testemunho do pastor aqui, isso tudo, gente, contribui para o propósito de Deus nas nossas vidas. As perdas, as faltas, as ausências, as dores, as rejeições, os abandonos, tudo isso contribui para te formar, te preparar, para te revelar para um momento. Uma vez eu escutei um testemunho da Helena Tanuri, e eu sempre falo esse testemunho aonde que eu estou, que ela estava orando, e aí ela queria dar, Carol, tudo aquilo que ela não teve, ela queria dar para sua filha.
filha. Você tem filhas, não tem? Lindas. E tudo aquilo que você não teve, você quer dar para suas filhas, não é verdade? Eu também quero, os pais querem. Tudo que, se a gente não tem faculdade, a gente quer que nossos filhos façam faculdade. Se a gente não tem casa própria, a gente quer que os nossos filhos tenham casa própria. E aí ela chorando, falou assim, Deus, eu quero que minha filha tenha, blá, 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 e chorando porque não teve, quer que a filha tenha. O Espírito Santo de Deus falou assim com ela assim, olha, tudo aquilo que você não teve, tudo aquilo que você não foi, tudo aquilo que te faltou, contribuiu para te transformar em quem você é hoje. E aí tem aquela música do Diante do Trono, né? Nunca me deixes esquecer de tudo que tenho, tudo que sou, que eu vier a ser, vem de ti, Senhor. E hoje ela canta essa música trocada, Carol. Ela canta assim, nunca me deixes esquecer do que não tenho, do que não sou, o que eu não vier a ser, também vem de ti, Senhor, também vem de Deus para nos formar. Então, o segundo ponto que eu vejo aqui, o que Deus usa para nos formar, são as pessoas. As pessoas têm essa, como é que eu falo, essa habilidade de Deus para nos formar. Eu lembro do testemunho de Ana, no livro de Samuel, que conta que Ana tinha uma rival, Penina. E nós sempre temos muitas Peninas nas nossas vidas, né? E Penina caçoava porque Ana não podia gerar. Penina era, naquela época, um homem podia casar com mais de uma mulher. Hoje não, viu, gente? Hoje cada um segura o que tem aí, mas naquela época tinha essa cultura aí, digamos assim. E ali Penina zombava de Ana, porque Ana não podia gerar, que Ana era menos do que ela, e Ana sofreu muito essas humilhações, né? Porque o ser humano, ele é muito, como é que eu posso dizer, mensurado, nós somos aceitos à medida que nós somos o quê? Damos resultado, que nós temos aquele senso popular de realização. Então, se você dá resultado, você é aceito. Se você não dá resultado, você não é aceito. E quantas pessoas, até você mesmo, está nos acompanhando, está acompanhando o programa Aliança, que se sente angustiado, porque se sente mensurado por aquilo que você tem, por aquilo que você pode realizar, pela sua capacidade de realização. E Ana se sentia menos, se sentia inferior, porque não podia gerar. E naquele contexto ali, diante de tantas afrontas, de tantas humilhações, Carol, aquilo ali contribuiu para formar Ana, porque ela chegou num período tão drástico de oração na vida dela, devido ao que ela passou com Penina. E ali ela orou de uma maneira tão, como é que eu posso dizer, tão diferente, que o próprio sacerdote não conseguiu reconhecer que ela estava orando, falou que ela estava bêbada. E ali ela teve condição de se humilhar, porque qual é a pessoa que, se o pastor acusar que tá bêbada, a pessoa tá orando, e o pastor fala assim, você até é tonto, a pessoa vai ter condição de falar assim, não, meu Senhor, eu tô orando. E Ana teve essa condição, ela se humilhou mais, porque se fosse no meu caso, no caso de outras pessoas, pastor, como assim que você não tá entendendo? Porque ele já estava desviado há muito tempo, ele não conseguia diferenciar quem estava orando de quem estava bêbado, porque ele estava desviado. Mas mesmo assim, ela se submeteu à autoridade daquele pastor. Mesmo ele estando fora da casinha, ela se submeteu. Por quê? Porque ela já tinha passado por um treinamento que tinha formado, que tinha forjado. Então essas pessoas, essas peninas nas nossas vidas, que nos resistem, que pisam no nosso calo, que falam mal da gente, que trai, que decepciona, essas pessoas estão contribuindo efetivamente para nós sermos formados, para nosso propósito ser formado. E eu finalizo que, em terceiro lugar, o que contribui para a nossa formação, Carol, são as perdas. Sim, as perdas. Nós vamos ver que Noemi e sua família saíram de Belém, da terra do pão, e foram para Moab, uma terra estrangeira. E lá Noemi perdeu todo mundo, perdeu filho, perdeu marido, e decide voltar para Belém. Então, ali em Moab, ela perdeu muita coisa, ela perdeu a sua família, e foram essas perdas que a fizeram reconciliar com Belém. Você lembra que eu falei desse devocional aqui? Verdade. Né? Perdão, caminho de volta para Belém, e eu vejo isso, sabe, gente? Muitas vezes a gente perde coisas nas nossas vidas para nos recolocar no propósito, para nos recolocar naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, eu espero que você consiga relacionar isso tudo com a sua vida, assim como eu relaciono todos os dias, e nós vamos
conseguir relacionar, né, Carol, durante todo esse processo de formação, que você que está nos acompanhando carrega uma mensagem de Deus, carrega algo que é para passar para outras pessoas, carrega um propósito e que Deus está te formando e está usando aquilo que não soma, aquilo que você perde, aquilo que não agrega, está usando todas essas coisas que você não tem para a construção dessa formação, está usando as peninas da vida, sabe, as resistências de pessoas, as pessoas, né, de uma maneira geral, para contribuir para essa formação, e finalmente ele, né, usa as perdas também como propósito de toda essa formação para a sua vida. E eu espero, Carol, que essa meditação tenha abençoado você que está aí nos acompanhando, que Deus te abençoe muito. Eu quero mandar um beijo pro meu marido, meu filho, João Daniel, meu marido, ele está passando um processo de enfermidade, te peço que você consiga orar por ele, amém, tá? E, né, você que é intercessor, esteja orando por nossa família, e que Deus te abençoe muito. Beijo pro Eu Decido Ser Feliz, que se encontra toda quarta-feira no Ministério Mevan, aqui em Sete Lagoas, às 20 horas, na rua Benedito Valadares, número 298. E é isso, Carol. E é isso que eu tenho para falar. Muito obrigada mais uma vez. Amém. A gente vai estar aqui com ela de novo na semana que vem. E amanhã eu te espero com mais um programa Aliança com você. Beijo. Até lá. Deus abençoe. Beijo.